Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui meditando na palavra do Senhor Jesus, no capítulo 4 de Neemias, né, onde Neemias ele está ali reconstruindo os muros de Jerusalém. E eu achei algo assim muito interessante, né, que ele relata sobre a sua confiança no Senhor, né. Ele era ameaçado, né, por Sanbalate e alguns dos oficiais. E mesmo assim, ele não saiu da sua posição, né? Ele estava ali fazendo algo da parte de Deus, né? Reconstruindo os muros, e aquilo ali levava tempo, né? Era algo que iria levar tempo, né? Para ser feito, porque além da pouca quantidade de pessoas para fazer a obra do Senhor, para levantar o muro, também eles tiveram que dividir, né, essa quantidade de pessoas para que eles pudessem ter um pouco de segurança, né? Existe um versículo aqui, no versículo 8 do verso, né, do 8, capítulo 4, verso 8, que diz assim: eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade de dia e de noite para nos proteger. A gente vê que a importância, né, da oração e da vigilância em nossas vidas. Nós podemos ser uma pessoa de oração, né? Podemos passar a nossa vida orando, né? Ter uma comunhão contínua com o Senhor. Porém, se nós não tivermos vigilância em nossas vidas, naquilo que falamos, na nossa forma de viver, nós iremos muitas das vezes passar por situações onde irão nos trazer prejuízo, né? Vamos assim dizer. Se Neemias ele não tivesse tido essa atitude, né, de ter um posicionamento de oração, de ter um posicionamento de vigilância, né? Porque por mais que ele confiasse no Senhor, né, e a confiança no Senhor não retira a nossa responsabilidade de vigiar, né? Porque o momento em que nós nos colocamos de vigilância, né, é o momento onde nós estamos assim atentos à voz do Senhor, sempre em espírito de oração, sempre buscando saber o que é que Deus ele tem para nos falar mediante as circunstâncias da nossa vida. Assim como Neemias, né, pude perceber aqui nessa leitura que chegou um momento em que por mais que não as portas elas não tivessem em seus lugares né, fechando ali a entrada da cidade de Jerusalém, os muros não haviam mais brechas. Nós temos que aprender a fechar as brechas, né, que há em nossas vidas, para que Satanás ele não venha ter legalidade, né, para fazer coisas onde muitas das vezes nos levam a ter momentos difíceis em nossas vidas, né? Precisamos agir com sabedoria mediante as circunstâncias das nossas vidas, como eu falei, né? Ter vigilância, andar atento sobre as coisas que estão nos cercando, as coisas que se levantam sobre as nossas vidas. Haverão muitos sambalaques que irão olhar para aquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor e irão se opor, né? Irão querer fazer com que nós venhamos parar, que venhamos desistir, que nós venhamos acreditar que nós não somos capazes de fazer aquilo que Deus ele tem colocado em nossas mãos. E na verdade não é por nossa capacidade, mas por quem está conosco, né? A palavra do Senhor diz que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, se nós acreditamos de fato na palavra do Senhor Jesus, o que está nos impedindo de fazer? É o que as pessoas estão falando? É o que as pessoas estão planejando? É o que as pessoas elas estão muitas das vezes se opondo, né? Não estão assim dando as mãos assim como muitos, como Sambalak e outros homens que estavam ali mais dispostos a fazer com que aquilo não viesse a acontecer do que a ter credibilidade de que aquilo ali iria dar certo.
né? A gente vê que, por um lado, tinha o Sanballat, tinha aqueles homens que não queriam que aquilo que estava, os muros viessem a ser reconstruídos. Por outro lado, o Senhor também levantou homens dispostos a fazer a obra do Senhor, dispostos a ajudar Neemias. Neemias sozinho ele não iria conseguir reconstruir aquele muro. Porém, o Senhor ele levantou homens dispostos a ajudá-lo, mesmo mediante ao decorrer da construção do muro, que foram 52 dias, né, de reconstrução dos muros. Mesmo nesse percurso que alguns quiseram desanimar, alguns quiseram se deixar ser abatido pelas palavras, pelos levantes, né, pelas coisas que Sanballat, que alguns homens haviam dito, até mesmo profetas, né, que eram para ser homens que iriam levar a palavra de Deus, profecias do Senhor. Eles estavam ali desanimando, desacreditando daquilo que Deus ele tinha colocado no coração de Neemias, que era reconstruir aqueles muros para que o povo de Israel pudessem ter o seu momento de paz ali, o seu momento de se voltar para o Senhor, né? O início disso tudo é justamente por causa da oração, né? A palavra do Senhor, eu não estou bem certa de onde é, mas eu acredito que é 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo se humilhar, né, se arrepender, se voltar para o Senhor e deixar as práticas ruins, o Senhor ouvirá e sarará a sua terra. Desse mesmo modo, nós temos que nos colocar na posição de orar, de interceder, de produzir frutos de arrependimento, porque muita gente acredita que Deus ele está no meio de situações onde não há arrependimento, onde não há um verdadeiro um coração aquebrantado diante do Senhor. E a gente vê que muitas coisas elas estão acontecendo, né, no meio do mundo, muitos sinais da volta de Cristo, né, tem acontecido. Mas eu particularmente acredito que seja assim os sinais da volta de Cristo, mas também acredito que seja um momento onde Deus ele tem esperado da sua igreja que a gente se volte para a oração, que a gente se volte para o arrependimento, para que a gente se volte para Ele, reconstruindo os nossos muros, fechando as nossas brechas até que Ele venha. Porque Jesus ele não vai levar uma igreja corrompida, uma igreja com suas vestes sujas, uma igreja que não produz fruto de arrependimento. Jesus ele não vai levar essa igreja desse modo. Jesus ele quer, né, que nós venhamos agir segundo o coração dele, segundo as atitudes que Neemias ele teve aqui, de se voltar para o Senhor, de querer fechar as brechas, né, onde havia possibilidade do inimigo vir entrar e se andar nas nossas vidas. Ele quer que nós venhamos ter vestes limpas, vestes brancas, né, lavadas pelo sangue de Jesus. Ele deseja que nós tenhamos um coração voltado para Ele, um coração disposto a obedecê-lo, disposto a viver a sua verdade. Então que nós venhamos assim ver, né, observar a atitude de Neemias, não apenas orar, não apenas meditar na palavra do Senhor Jesus, mas também colocá-la em prática, ter a vigilância de andarmos em retidão à palavra do Senhor, sem estar por aí falando besteira, sem estar por aí falando o que não deve, sem estar por aí sendo levado por ventos, né, ventos que muitas das vezes vamos levar à morte, né? Existem situações em que somos levados, as pessoas elas são levadas por ventos, mas que esses ventos não os levam à morte. Mas existem situações que se nós não tivermos vigilância, se nós não tivermos a certeza, né, da posição em que Deus nos colocou, né, temos que buscar ter essa clareza. A gente vê que Neemias, depois que reconstruiu os muros, faltava apenas as portas para serem colocadas. Foram enviados mensageiros, foram enviadas cartas para o amedrontar,
houve profecia para fazer com que ele viesse pecar contra o Senhor, mas ele tinha clareza da palavra que Deus ele tinha colocado em seu coração, daquilo que Deus ele tinha colocado sobre a sua vida, a responsabilidade que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Então ele sabia do sonho que Deus tinha para aquele lugar, dos planos que Deus tinha para aquele lugar, e ele não se vendeu, ele não se deixou ser levado pelo medo, ele não se deixou ser levado pela opressão, ele não se deixou ser levado pelos levantes da vida. Pelo contrário, ele se manteve firme e fiel ao Senhor até o final, até ser colocadas as portas e tudo ficar no seu lugar. Ele se manteve fiel à palavra que Deus ele tinha colocado em seu coração. A gente vê que Neemias, ele é um homem de oração, ele era um homem que sempre buscava no Senhor a sua força. Entenda que nós venhamos a entender que se faz necessário vigiar e orar. Vigiar e orar. Neemias, ele tinha essa consciência. Vigiai e orai, para que você não venha cair, para que você não venha se deixar ser levado pelas palavras do mundo. Se mantenha firme na palavra de Deus, e que nós venhamos buscar ter essa vigilância nas nossas vidas. Porque somente assim nós iremos ter eu não estou falando que nós iremos viver uma vida de paz e de tranquilidade, porque a palavra do Senhor mesmo diz que nós temos que, no mundo nós teremos aflição. Esse negócio de que você venha para Jesus, que a sua vida vai ser como se você estivesse deitado numa rede, numa praia, tomando água de coco, isso é mentira, né? A palavra do Senhor diz assim: negue a si mesmo. Você vai ter que negar-se às suas vontades, aos desejos da sua carne, para viver, para ter uma vida com Cristo. Se faz necessário negar a si mesmo, ter vigilância em nossas vidas, no que falamos, no que pensamos e em tudo que nós viemos fazer. Não é porque nós estamos fazendo a obra, não é porque nós estamos na posição que Deus ele nos colocou, no lugar que Deus ele deseja para as nossas vidas, que nós estamos isentos de problemas, estamos isentos de levantes, estamos isentos de palavras falsas e mentirosas ao nosso respeito. Se vocês pararem para meditar no livro de Neemias, vocês vão ver que houve momentos em que houve palavras mentirosas ao seu respeito, palavras enganosas, dizendo que ele estava fazendo aquilo porque ele queria ser o rei de Jerusalém. E Deus ele sabia o que havia no coração de Neemias. Neemias ele estava apenas fazendo aquilo que Deus ele tinha colocado em seu coração, era levantando os muros, sem nenhuma intenção por trás disso. Que nós venhamos vigie em nome do Senhor Jesus, feche as brechas que tem no seu muro, se há brecha no seu muro, no muro da sua cidade, para que o inimigo ele não venha entrar e fazer ruaça. Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Até a próxima com Café com Deus Pai. E que a nossa sexta-feira, o nosso final de semana venha ser abençoado e cheio de Deus. Porque se Deus está ao nosso lado, pode vir qualquer coisa. Se estamos vigilantes, e nós iremos vencer esses levantes, assim como Neemias venceu. Neemias passou-se 52 dias sendo tentado, sendo caluniado, mesmo assim ele não saiu da posição que Deus havia colocado. Deus os abençoe, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.